Eu estou aqui para representar o grupo 2 na apresentação do seminário. O tema do nosso seminário é Caverna Atemporal, que basicamente ela desenvolve a história de um aventureiro, um aventureiro que gosta de se aventurar fazendo trilhas e escalando montanhas. Em uma instabilidade no tempo, ele resolve se adentrar uma caverna para se proteger da chuva. Só que o que ele não contava é que essa caverna específica, em determinado período e em determinado alinhamento das galáxias, abriria ali uma fenda no espaço-tempo, que por definição não é somente uma fenda, que é o que contrasta mais a realidade desse personagem que viaja 300 anos no futuro. Na realidade, é um buraco de minhoca, que por definição é um buraco que tem o seu buraco de entrada no presente, que no caso é 2020, e o seu buraco de saída no futuro, que no caso desse personagem é 300 anos no futuro. Além disso, ele se depara, na verdade, é mostrado na história do nosso seminário, as surpresas e as impressões iniciais que esse nosso personagem tem ao se deparar com o desenvolvimento tecnológico que há 300 anos no futuro. Além disso, ele se surpreende muito com a capacidade e o que o anfitrião que o recebe para explicar como funcionam as coisas no futuro, como foi o desenvolvimento da tecnologia e também como que aconteceram as mudanças para chegar em tal desenvolvimento tecnológico. Tal surpresa, grande surpresa assim, que esse personagem nosso tem em relação ao anfitrião que o recebe, é principalmente a capacidade que esse anfitrião tem de prever, antes mesmo desse nosso personagem expressar os seus pensamentos através de palavras, dizer a ele tal o que ele está pensando. Esse anfitrião ele tem a capacidade, né, por meio do desenvolvimento tecnológico da época, de prever antes mesmo de nosso personagem dizer o que ele está pensando. Essa é uma das maiores surpresas que o nosso personagem tem. Eu acho que basicamente a história do nosso grupo é essa. Acho que isso serviu de introdução. Antes de iniciar o desenvolvimento da história em si, as considerações iniciais que eu quero fazer aqui é que eu vou me colocar na posição de personagem para desenvolver a história do nosso seminário. E além disso, eu quero agradecer a todos os membros do meu grupo, porque todo mundo está muito ativo no grupo do WhatsApp. Sempre que alguém manda algum pedido de ideias lá, sempre que eu mando, peço ideias lá para o pessoal para colocar no seminário, alguma ideia de gravação do vídeo, todo mundo se dispõe, todo mundo quer ajudar, todo mundo se oferece para ajudar. Principalmente agradecer ao José também, o José do nosso grupo, que fez o desenvolvimento do roteiro do seminário sozinho, praticamente tudo sozinho. E a todos estão contribuindo imensamente, o Jean também contribuindo, todo mundo contribui. Não tem exceção nenhuma no nosso grupo de ninguém que está deixando de participar ativamente. Eu acho que isso serviu como a introdução inicial, como a apresentação do nosso seminário. Agora eu vou dar início ao desenvolvimento da nossa história. O que vocês vão ouvir e assistir a partir desse momento vai ser interpretado por vocês das maneiras mais inesperadas possíveis, como um episódio de loucura, um delírio intermitente ou até mesmo uma viagem imensa. Mas acredite vocês ou não, um dia eu estava andando por uma trilha de uma montanha quando me deparei com uma caverna. Entrei nela porque chovia. Escorreguei por um longo tempo e cheguei na mesma caverna 300 anos adiante de quando havia entrado. Na realidade, meio atordoado pela queda, mas tinha a sensação de que algo bem estranho aconteceu. Levantei-me lentamente, olhando ao redor daquela imensa caverna com um ar misterioso e sombrio. Olhei para trás e vi lá na parte superior a claridade da entrada da caverna. Caminhei então em direção ao lado externo. Ao sair, me deparei com um dia lindo e ensolarado, sem nenhum resquício de chuva. Achei muito estranho. Será que fiquei tanto tempo assim lá na caverna?
Resolvi então retornar pela trilha descendo a montanha. Assim que saí da parte mais fechada da mata, dava para perceber a cidade lá no pé da montanha. Novamente estranhei a situação. A cidade parecia maior, com mais prédios e o céu acinzentado. Chegando ao começo da trilha, tomei um susto. Quando saí, havia uma grande varanda de madeira, um belo lago e várias pessoas curtindo a natureza do local. Agora retorno e me deparo com a varanda caindo aos pedaços, como se não fosse visitada há décadas, cheias de mato em volta e no lugar do lago só um buraco seco. Não entendi nada do que estava acontecendo. Não havia ninguém por perto e ninguém tinha mais o estacionamento onde deixei meu carro. Só um monte de mato. Segui correndo em direção à estrada que passava uns 4 quilômetros dali. Assim que acessei o asfalto, comecei a caminhar em direção à cidade, tentando entender aquela estranha situação. Foi quando passou por mim um veículo muito estranho, um modelo que eu nunca havia visto ainda. E para meu espanto, observei que não havia simplesmente ninguém nos bancos da frente daquele veículo, só nos bancos traseiros. O veículo se movia rapidamente e logo sumiu no horizonte visual. Segui caminhando algum tempo, depois ouvi algo se aproximando em minha direção. Ao olhar para trás, percebi já bem no começo de mim um veículo que mais parecia uma espécie de nave que flutuava próximo ao solo. Ele parou, a porta abriu e um sujeito estranho, magro, de olhos grandes e sem nenhum pelo corporal, cumprimentou-me e perguntou o que eu fazia ali e me ofereceu uma carona. Ainda sem entender direito a situação, meio sem saber o que fazer, sentei ao seu lado no carro naquele veículo e automaticamente a porta se fechou. Fui lançado por uma espécie de cinto de segurança enquanto ele falava: "Siga para casa." Para meu espanto, sua voz metálica e também uma voz metálica do veículo respondeu. O veículo flutuou novamente e seguiu em alta velocidade. Fiquei apavorado e me perguntei o que era aquilo, e o senhor que me ofereceu uma carona ficou me olhando como se eu fosse um ser completamente estranho. Perguntei então seu nome, onde estávamos, que veículo era aquele, como o veículo flutuava, por que tudo parecia tão diferente. Ele me olhou calmamente e disse: "Estou percebendo que você não é daqui. Desse tempo, não se apavore, posso te ajudar." Como assim? Como ele sabia isso? Como ele percebeu que eu estava apavorado? O que ele quer dizer com me ajudar? Enquanto minha mente se embaralhava em um monte de questionamentos, ele foi dizendo lentamente: "Provavelmente você está vindo da caverna temporal. Está se sentindo em um mundo que não é seu. Está cheio de questionamentos e medos, porque eu posso ler o que você está pensando respondendo seu último pensamento, posso te ajudar, porque vou te explicar o que aconteceu e posso te ajudar a se adaptar ao novo mundo." Eu fiquei simplesmente boquiaberto, quase desmaiei com suas palavras. Antes que eu perguntasse ou pensasse em mais alguma coisa, ele continuou: "Meu nome é Jordan, sou pesquisador e quero te dizer sem rodeios que você provavelmente está no futuro." Indaguei: "Futuro? Como assim? Em que ano estamos?" "Meu filho, estamos em 2320. Você certamente, algumas horas atrás, pela sua escala temporal, estava alguns séculos antes de onde estamos agora, certo? Então você acaba de experimentar uma viagem no tempo." Eu ainda estava sem acreditar e de repente olho para o lado externo do veículo e percebo que já estamos na cidade, mas um lugar diferente de tudo que conheço ou que imaginei. Pessoas em trajes estranhos, alguns luminosos, veículos que flutuam, robôs em meio de pessoas, propagandas comerciais que se formam tridimensionalmente no espaço sem a necessidade de uma tela ou algo assim para serem projetadas. Em pouco tempo chegamos à casa com um formato circular. Parece que ser feita de uma mistura de fibra e vidro. Era a casa desse senhor. O carro foi se aproximando e um portal foi abrindo até que entramos no local. O senhor Jordan disse: "Vamos entrar, comer alguma coisa e lá te explico com calma o que ocorreu." À medida em que
caminhávamos, as luzes iam se acendendo, climatização do ar ligado, aparelhos eletrônicos e um pequeno robô se movia pela casa. Ele me indicou para sentar em um sofá e foi dizendo: a caverna temporal é um lugar único no universo. Seu interior tem uma energia acumulada que, segundo nossos cientistas, em determinados períodos da história, em função do alinhamento da nossa galáxia com outras galáxias do universo, gerou uma região do universo onde o espaço e tempo se contraem e dilatam. E foi justamente nesse período que você entrou na caverna. Caiu nesse centro de massa e ficou preso lá por alguns minutos. Para você, mas que na realidade foram décadas para todo o restante do universo. Assim que esse alinhamento se desfez, o espaço e tempo novamente se alinharam na mesma dimensão e você retornou para o mundo, mas num momento diferente do que estava. Resumidamente, você viajou para o futuro. E a primeira pergunta que você vai me fazer é: como voltar? Já te respondo: impossível. Como eu disse, tal alinhamento das galáxias se desfez e essa espécie de portal do tempo que se formou no interior da caverna deixou de existir. E como sei tudo disso, estudo essa teoria há anos, assim como a história do local. Descobri que no intervalo de tempo em que esse portal existiu, ocorreram 4 casos de pessoas desaparecidas que nunca foram encontradas no seu tempo, é claro. As outras 3 eram crianças que brincavam pela região da caverna e que apareceram aqui há cerca de 20 anos. Foi deste encontrá-los, perceber que haviam se deslocado no tempo e começar a estudar mais especificamente esse assunto que construí toda a teoria que lhe contei para explicar como eles passaram aqui. No caso deles, se moveram em um intervalo de tempo inferior ao seu, certamente por terem tido menor contato com esse centro de massa da caverna. Hoje já não são mais crianças, estão com aproximadamente sua idade, vivem aqui comigo e poderão te ajudar a compreender melhor toda essa transformação em sua vida e te ensinar a viver na realidade atual. Seja bem-vindo ao local que será a sua nova casa a partir de agora. Membros dos seminários são José Lopes Paiva Júnior, Leonardo Carvalho Guimarães Pereira, Henrique Santiago Ferreira da Silva, Jean Arantes Lopes, Felipe Henrique Silva, Marcos Vinícius Barbosa Rocha, João Vitor da Costa Arantes, Jaqueline Cidney Damasceno, Manuel Júnior Mendes Cota.